A Polícia Federal estava num caso e junto com outras polícias de outros países, e uma dessas negociações, a Polícia Federal descobriu uma prisão. De quem é essa prisão? De um dos homens mais procurados do mundo. É integrante da alta cúpula do PCC. É braço direito, é o número 1 do Marcola. Ele foi preso na Bolívia. É o Marcos Roberto de Almeida, o Tuta. Ele estava usando um documento falso para viver uma vida de luxo na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Usava avião, tem imagem de avião. Ele ali na frente do avião, tirando foto, ostentando, carros de luxo, mansões, muito dinheiro. Cidade Alerta teve acesso com exclusividade ao documento usado por ele. É esse aqui o documento. Ele usava o nome de Maicon Gonçalves da Silva. Era o codinome, nome que ele usava em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para poder viver essa vida de luxo. Ele foi renovar o visto estrangeiro. Veja só como ele agia e tamanha falta de preocupação em relação ao documento e à vida que ele tinha. Ele já tinha renovado e foi renovar novamente o documento RG lá. O camarada tá vivendo em outro país, né? Em Santa Cruz de la Sierra. O camarada é um traficante, o cara tem muita grana, muito dinheiro. Ele já conseguiu renovar uma vez a documentação. Agora ele disse, então tá tudo certo, meu irmão, ninguém vai me pegar não, eu tô de boa. Só que a Polícia Federal, Altair, já tinha avisado os países vizinhos das buscas que estava fazendo. É um trabalho conjunto, né? O Interpol entra junto, né? Eles começam a fazer esse trabalho. Então o que acontece? Os 10 primeiros, isso é informação. Eu tenho uma fonte que me traz a informação, acho que é o seguinte, os 10 primeiros, os 10 mais procurados, por exemplo, do Brasil, eles ficam com as informações estampadas nas delegacias da Polícia Federal dos países. Por exemplo, a Bolívia tem lá os 10 mais procurados. Exatamente. No Paraguai, os 10 mais procurados. Para todo mundo, todos os países são passados. Os países da América Latina, fazem, né? América Central, para dar essa informação de que se ele for encontrado, avisa a Polícia Federal aqui no Brasil foi avisada. E ele foi pego por conta deste documento aqui. O Maicon Gonçalves da Silva não existe. Ele, na verdade, é o Marcos Roberto. Ele é o Tuta. A cidade boliviana funcionava como uma embaixada do PCC, já que os integrantes da facção conseguem viver com esses documentos falsos, subornando os policiais para escapar da fiscalização e comandar o crime à distância. Por que funcionava? Por que funcionava? Porque eles faziam ali, molhavam a mão, davam dinheiro, corrompiam a parte dos policiais da fiscalização. Passa a fronteira, chega ali em Santa Cruz de la Sierra e começa a Então, mas eram os policiais, aqueles da fiscalização, aqueles que ficam na parte mais baixa da hierarquia. A Polícia Federal, esses não. Sim. Esses não tem conversa. Tem conversa mesmo. E a única conversa que tem é com outras polícias de outros países, como, por exemplo, a Polícia Federal, que, sabendo da informação, foi até lá e tentou trazer. Por que é que ele não pode vir imediatamente para o Brasil? Porque ele primeiro foi preso lá por usar documento falso. Isso. Então, se ele responder por esse crime na Bolívia, tem um processo para que ele depois possa fazer extradição, mandar para o Brasil para que ele seja preso pelos crimes que ele cometeu no Brasil, né? O promotor Lincoln Gaquia do GAECO falou agora com a nossa produção e nós vamos acompanhar aqui o que ele disse para a Lívia Azuca. O Tuta já é um criminoso conhecido nosso aqui do Ministério Público de São Paulo. Em 2006, na época dos ataques, ele já era um dos 3 principais líderes de rua do PCC. Depois ele veio ser preso e transferido aqui para a penitenciária 2 de Venceslau, onde ele cumpriu pena, saiu em liberdade e passou a ser o número 1 do PCC em liberdade. Foi aí que nós fizemos a Operação Sharks em 2020 e que conseguimos um mandado de prisão para ele, que até então ele não tinha. Só que ele conseguiu fugir para a Bolívia já em 2020
e de lá para cá não foi mais recapturado, né? E continuava a comandar o PCC a partir da Bolívia, né? Sem precisar vir ao Brasil. Ele é um dos principais líderes do PCC hoje em liberdade. Existem outros que também estão na Bolívia, mas o Tuta também é um dos principais. Tuta, ele estava acima da parte financeira, né? Ele era o que a gente chamava de sintonia final. Então, quem estivesse na parte de tráfico ou na parte financeira tinha que se reportar a ele. Ele já foi o substituto Marcola. Ultimamente, ele não era mais. Existem outros 2 criminosos que estão na Bolívia também, o Patrick Wellington Salomão, que é o Forjado, e o Pedro Luiz da Silva, que é o Chacal. Ambos saíram há pouco tempo da Penitenciária Federal de pena cumprida. Esses são hoje os 2 líderes do PCC em liberdade que estão no lugar do Marcola. Olha, como eu disse, ele está entre os 4 ou 5 integrantes mais importantes do PCC em liberdade. Foragido já há praticamente 5 anos, escondido na Bolívia. Para nós é muito importante, tanto do ponto de vista da quebra de cadeia de comando, ou seja, a função dele vai ter que ser ocupada por outro integrante, né? E às vezes eles não têm pessoas desse calibre. E também eu acho que o importante é a Bolívia ter feito essa prisão, né? Porque a Bolívia ela não vinha colaborando com as autoridades brasileiras, inclusive não só ele, né? Outros criminosos, do quilate do André do Rep, por exemplo, também estão vivendo na Bolívia, né? Então a gente tinha muita dificuldade. Ele foi preso lá por uso de documento falso e falsidade ideológica. Ele estava renovando uma identidade de estrangeiro na Bolívia. E aí eles desconfiaram que o documento dele estava com o nome de Maicon, um documento, um RG brasileiro falso. E aí eles verificaram que era o Tuta, comunicaram à Polícia Federal. E agora nós estamos aguardando para ver se ele será expulso para o Brasil e removido aqui para São Paulo. E essa é a grande expectativa, né? A expectativa da chegada dele aqui no Brasil, né? E ele vai responder a todos esses processos aí por crime organizado, aí lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, organização criminosa. Quer dizer, tudo isso, né, acaba sendo para o Ministério Público. O Ministério Público também ficou em cima desde, você viu? Sim. Né, as palavras aqui, desde 2020 tinha um mandado de prisão para ele, quer dizer, são 5 anos foragido. Presídio de segurança máxima, não esqueça. Para esse tipo de crime, presídio de segurança máxima. Número 1 do Marcola, você vê até que tem a foto dele e do Marcola lá, comandava o PCC direto da Bolívia. A Lívia Zúcaro também está nesse caso, conversou, né, com várias autoridades, com várias fontes. Polícia Federal agora também na expectativa, né, Lívia, para que ele possa ser extraditado, né, como vai acontecer isso aqui para o Brasil, para que responda os crimes aqui. Ou que mesmo, né, não sendo extraditado, que seja expulso de lá, mas que venha com a Polícia Federal para responder os crimes aqui. Porque tem essas duas possibilidades. Eu acho muito difícil a Bolívia ficar com um camarada desse. Honestamente. Com o currículo que ele tem, né? Não vai querer prendê-lo. Não vai querer ficar com uma coisinha... falsidade ideológica. Não vai querer deixar um santinho desse lá, né, irmão? Não vai querer ficar. Uma coisa lá já tem muito traficante. E como tem, né? E pra caramba. Aí chega um que é conhecido, que está sendo procurado, um dos primeiros do Brasil, e eles vão deixar lá debaixo das asas dele? Não vai, irmão, esquece. E aí ele pode chegar a qualquer momento aqui no Brasil, né, Liviana? É isso mesmo, viu, William e Altair, inclusive, com toda a razão, as autoridades também falaram o que você acaba de dizer. A Bolívia não quer e não tem o mínimo interesse em ficar com ele lá. Por enquanto, por uma questão burocrática, eles ainda têm que ficar com ele ali no país, mas a grande expectativa é que ele chegue em breve aqui no Brasil. Um indivíduo extremamente perigoso, que participa da alta cúpula do PCC, principalmente na parte financeira, estava escondido em Santa Cruz de la Sierra há cerca de 4 anos, desde que iniciou-se essa Operação Shark para prender a alta cúpula do PCC. Ele conseguiu fugir, foi para a Bolívia. No meio aí do caminho, vamos dizer, no meio desses 4 anos, ele fingiu que tinha morrido, tentou enganar a justiça. Então soltaram um boato, que teria vindo inclusive do PCC, que ele teria sido morto pelo Tribunal do Crime, mas era uma estratégia dele para
ganhar um novo documento, viver uma vida como se nada tivesse acontecido lá na Bolívia. Só que quando ele estava tão seguro que isso iria acontecer que ele foi renovar ali o cartão de estrangeiro dele na Bolívia. Quando ele fez isso, cruzamento de dados e descobriram quem ele era de verdade. Foi assim que ele foi preso na Bolívia. William. E agora uma expectativa para a chegada dele, mas antes disso, há uma preocupação, e é uma preocupação que eu levanto aqui, que é a possibilidade dele, Lívia, ser resgatado ou fugir de onde está. Porque ele tem que ficar num local com muita segurança. Nós estamos falando de um líder de uma das facções criminosas mais importantes e com muito armamento, não só no Brasil, mas fora também, com braços fora. Tanto que ele atuava lá, mas mandava aqui as coisas acontecerem no Brasil. A prova é tanta, William, que ele não é ladrão de galinha, né? Deixando claro aqui. Ou seja, a tamanha importância dele, vindo para o Brasil, é presídio de segurança máxima. Ele não fica em qualquer presídio. Ele vai ficar nos dos 5 presídios que existem no Brasil de segurança máxima, porque não pode deixar um camarada desse muito à vontade. E realmente nos preocupa, o que você colocou é verdade. É uma preocupação também das autoridades, por isso o Brasil, a Polícia Federal e o Ministério Público atuam muito presente, muito forte com a polícia da Bolívia, para que não tenha nenhum problema e ele possa chegar aqui ao Brasil e responder pelos crimes que cometeu, né, Lívia? É isso mesmo, a gente está falando de um substituto do Marcola. Então é alguém de uma alta cúpula ali, da liderança máxima do PCC. Então imagine como é que está nesse momento os integrantes do crime organizado, como eles estão se articulando nesse momento ao saberem da prisão dele lá na Bolívia. Então, um substituto do Marcola, alguém que o Marcola tinha, inclusive, muita confiança. Todos os traficantes do Brasil tinham que falar com ele sobre negócios, sobre dinheiro. Ele não trazia só moeda em papel, mas também mexia com criptomoeda. Já movimentou mais de R$1 bilhão pela facção criminosa. Então, alguém com um papel desse, imagina como é que é o crime organizado nesse momento ao saber que ele está preso lá na Bolívia, William. E a movimentação lá na Bolívia para poder resgatá-lo, para que ele possa ser retirado das autoridades bolivianas, né? Camarada, tem muita informação, né, William? Muita informação, né? Para eles é muito importante. O que a Lívia falou é verdade. É muito importante, porque ele tem informação de transação financeira, onde está o dinheiro, onde estão as drogas. Ou seja, uma pessoa da alta cúpula, ele não é um qualquer. É um camarada que tem muita informação para passar. Por isso que é importante ele vir para o Brasil para ser o quê? Ouvido pela polícia para chegar aos outros. A Lívia continua acompanhando esse caso e também continua acompanhando o caso que ela está na delegacia. O Nelson, de 44 anos, empresário que desapareceu ontem. O carro dele foi encontrado hoje, periciado. A polícia está em busca de informações. Ele pode estar num cativeiro, não se sabe o que aconteceu. A preocupação é muito grande, especialmente por parte da família que quer informações e quer o Nelson de volta. E a Lívia Zúcaro está lá ao vivo na delegacia, vai continuar acompanhando qualquer novidade. Por favor, Lívia, chama, porque você é prioridade aqui, tá? Olha, atenção, hein? As informações agora da prisão de um dos homens mais procurados do mundo, da alta cúpula do PCC. O Tuta, acompanhe. Com exclusividade, o Cidade Alerta teve acesso à foto usada no documento falso apresentado por Tuta na Bolívia. Ele tentava renovar o visto de estrangeiro quando, através do cruzamento de dados, a polícia boliviana descobriu que, na verdade, ele era um integrante da alta cúpula do PCC, foragido da justiça brasileira. É um indivíduo perigoso, número 1, considerado pelo Marcola, depois que o Marcola foi incluído no Presídio Federal, isso em 2019, a pedido da CIA, que foi ele e mais 22 identificados como uma liderança do PCC. Além de braço direito, Tuta seria o substituto de Marcola. O responsável pelo financeiro da facção criminosa estava foragido desde 2020. Ele já movimentou mais de R$1 bilhão para o PCC. Comprovou-se que, sob comando do Tuta, o PCC mandou R$1,2 bilhão para o Paraguai em pouco mais de um ano. Ele era um dos indivíduos que lavava dinheiro para o PCC, tanto que a condenação dele aqui na Orcrim é por lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Ou seja, ele era um indivíduo de confiança do Marcola, porque trabalhava com dinheiro, trabalha, né? Até ontem, pelo menos, com o dinheiro do PCC. Por isso que quando o Marcola foi para o Presídio Federal, ele assumiu essa posição, segundo consta, a pedido do Marcola, que é essa liderança. Tuta havia tentado despistar a justiça fingindo que tinha morrido. Um boato espalhado pelo partido criminoso dava conta de que a morte dele teria acontecido a mando do Tribunal do Crime. Mas a justiça nunca encontrou o corpo. Na verdade, Tuta havia trocado de nome, estava vivendo na Bolívia, acreditando que nunca seria encontrado. Foi uma tentativa que ele fez de sumir, né, do sistema de justiça, tentando ter sido declarado morto, e aí o juiz tem que extinguir todos os processos dele. Um indivíduo perigoso, ardilhoso, inteligente e com um network que chama a atenção. Tuta foi detido em Santa Cruz de la Sierra. A cidade boliviana funciona como uma espécie de embaixada para o PCC. Isso porque os integrantes da facção conseguem viver com documentos falsos, subornando os policiais para conseguirem escapar da fiscalização e comandar o crime à distância. E lá no país vizinho, Tuta ainda levava uma vida de luxo. No Brasil, ele já vivia uma vida de luxo quando ele estava liderando o PCC nas ruas. Foi contratado pelo consulado de Moçambique, né? E ele era uma espécie de representante consular, né? Tinha, inclusive, placa do seu veículo do consulado, carteirinha, né? Veículos de luxo, imóvel de alto padrão. E quando saiu o mandado de prisão da Sharks, ele conseguiu fugir para a Bolívia. E lá eu tenho conhecimento também que ele mantinha lá uma vida de alto padrão, morando em condomínio fechado, de luxo. A prisão de Tuta foi pedida pelo promotor Gaquia. Condenado a 12 anos de prisão, Tuta era um dos foragidos da Operação Shark, que procurava desarticular a facção criminosa. O promotor diz que Cebola ainda é um procurado da mesma operação. Nós temos ainda o Silvio Cebola, né, que está na Operação Shark, está na Operação Fim de Linha. Né? Ele também é um importante integrante do PCC, que está foragido desde a Operação Sharks. Existem outros 2 criminosos que estão na Bolívia também, o Patrick Wellington Salomão, que é o forjado, e o Pedro Luiz da Silva, que é o Chacal. Ambos saíram há pouco tempo da Penitenciária Federal de pena cumprida. Esses são hoje os 2 líderes do PCC em liberdade que estão no lugar do Marcola. As autoridades esperam agora a extradição de Tuta, da Bolívia, para o Brasil. Primeiro nós aguardamos, né, e temos certeza que isso vai acontecer, que é a expulsão do Tuta da Bolívia. Provavelmente a Polícia Federal vai recambiá-lo aqui para São Paulo, especificamente aqui para a minha região, no interior de Presidente Prudente, e ele será levado para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, que é o nosso presídio de segurança máxima de contenção aqui em São Paulo. E deve acontecer a qualquer momento, né? Olha,